Denise Campos de Toledo, um convidado aqui no nosso Jornal da Manhã. Denise. Isso, Tiago, nós estamos na linha com Carlos Alexandre da Costa, que é o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia. Secretário, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia a todos. Bom, secretário, só o nome da sua secretaria já coloca aí grandes desafios para a economia brasileira. É a questão do desemprego, né? Que é chamado aí como emprego, mas nós temos um desemprego ainda altíssimo. Produtividade e competitividade, que é o que pode fazer com que a indústria, que a economia brasileira avance mais. Eu queria começar falando dessa questão do emprego, não é? Nós tivemos o desmembramento do antigo Ministério do Trabalho, o senhor vai cuidar dessa área. Como estimular o crescimento, a maior oferta de emprego, com a economia ainda apresentando um ritmo relativamente fraco de expansão? Olha, em primeiro lugar, a gente precisa fazer de tudo para a economia voltar a crescer. Uma economia que cresce gera empregos. Uma economia que entra na recessão mais grave que nós vivemos na história brasileira, é claro que ela destrói empregos de maneira trágica. E o problema não é só o desemprego, né? O problema também é o desalento, são as pessoas que desistem de procurar emprego, que eu acho que é ainda mais grave, e a subocupação, que são aquelas pessoas que trabalham menos horas, gostariam de trabalhar mais, em geral em trabalhos informais, trabalhos mal remunerados, e não encontram um trabalho adequado. O crescimento econômico é aquilo que vai voltar a criar empregos. Esse crescimento ele virá de duas formas. Primeiro, com o governo voltando a se equilibrar do ponto de vista fiscal. E segundo, com um processo de recuperação e crescimento da produtividade brasileira, de capacitação da mão de obra, que é um dos grandes desafios que nós temos hoje no país. Agora, o crescimento, ele depende, claro, dessa questão do ajuste fiscal. A gente tem falado demais em reforma da Previdência. Agora, o próprio governo sinaliza com algumas estratégias para estimular mais os investimentos, para que haja um ânimo maior do empresariado para investir na própria atividade. Né? O senhor até citou recentemente em evento a baixa produtividade da economia brasileira, do setor industrial. Nós tivemos ontem a divulgação pelo IBGE do balanço da indústria brasileira, que fechou 2018 com desempenho ainda fraco. Nós temos algumas exceções, como é o caso da indústria automobilística, que tem um espaço, inclusive, para exportação. Agora, quando a gente pega a pauta exportadora, a gente vê uma presença muito pequena da indústria. O senhor vê condições disso ser revertido com uma relativa rapidez? Eu acho que a reversão na pauta exportadora nunca acontece com muita rapidez. Primeiro, nós temos que criar condições de competitividade para a nossa indústria, e não só a nossa indústria, os nossos serviços também. O Brasil hoje tem um dos maiores custos de se produzir do mundo, e ele vinha aumentando muito nos últimos anos. Veja bem, de 2010 até 2017, os custos logísticos para a produção industrial dobraram de tamanho. Além disso, custos de insumos são muito elevados no Brasil, os custos de se cumprir com todas as regulações trabalhistas, tributárias, previdenciárias, ele também dobrou de 2010 até 2017. Hoje, uma indústria brasileira, ela, em geral, tem um custo 40% superior aos seus principais concorrentes internacionais, e grande parte disso decorre de políticas governamentais que criaram burocracia, que criaram obstáculos à produção nacional. Um dos nossos maiores desafios é reduzir todos esses obstáculos ao produtor, que é quem realmente cria emprego. Não é o governo que cria emprego, não é o desejo que cria emprego. O que cria emprego é a empresa. E a empresa, para produzir, ela precisa ter um ambiente adequado. Infelizmente, nos últimos anos, o Brasil fez de tudo aquilo que os outros países fizeram, mas ao contrário. Enquanto os outros países trabalharam para tornar a vida do empreendedor mais fácil, o Brasil, infelizmente, tornou a vida mais difícil. E isso dificulta muito a nossa competitividade. Deixa eu perguntar bom dia, Marco Antônio Villa. Perguntar para o senhor uma questão. O Ministério do Trabalho foi extinto, né? Bem, como é de conhecimento de todos, pelo novo governo. As atribuições em relação à questão do emprego ficaram, pelo que eu entendi, se eu estiver enganado, por favor, se eu me corrija, a sua secretaria tal. As outras atribuições, como por exemplo registro sindical, etc., isso cabe a outras esferas tal.
Mas como o senhor até citou na resposta há minutos atrás, mas para reafirmar, como estimular o emprego, como enfrentar, porque é uma chaga terrível tal, né? O senhor mesmo lembrou, nós temos uma cifra, alguns 13 milhões, cerca de 13 milhões de desempregados, e fora aqueles que deixaram de procurar emprego. É uma tragédia nacional. Como existe um mecanismo de mais rapidez de enfrentar essa questão por parte do governo? O senhor destacou que não é o governo que emprega tal, mas de criar condições para empregabilidade? Sem dúvida. Na verdade, o antigo Ministério do Trabalho e Emprego, ele foi uma parte para o Ministério da Justiça, Registro Sindical, uma parte foi para o secretário Rogério Marinho, que está relacionado com as relações trabalhistas, e a parte de criação de emprego veio para a minha Secretaria Especial. O que é que nós estamos fazendo de maneira muito específica, tá? Nós temos, por exemplo, o Sistema Nacional de Emprego, que tem uma série de escritórios, milhares de escritórios, na verdade, no Brasil inteiro, para tentar fazer o matching, que a gente chama em inglês, né? A encontrar quem está procurando emprego com quem oferta emprego. Infelizmente, esse sistema, embora tenha um custo bastante alto para o governo, ele tem sido muito pouco efetivo, né? Menos de 10% das pessoas que vão buscar emprego por meio desse sistema conseguem encontrar aquilo que elas buscam. Nós temos um projeto de acelerar a digitalização desse sistema para que as pessoas consigam, de uma maneira muito mais rápida, encontrar as empresas que procuram pessoas com aquelas características. Isso é uma medida de curto prazo. Uma segunda medida de curto prazo é nos focarmos em desobstruir aqueles setores que são mais empregadores. Por exemplo, construção. A construção hoje sofre com uma série de problemas que foram causados nos próximos anos. Alguns já começam a ser removidos, como o Distrato, que já avançou bastante nas últimas semanas, mas ainda sofre com insegurança jurídica, excesso de burocracia para licenciamentos, e nós vamos ter uma força-tarefa para desobstruir aquelas indústrias que são mais empregadoras, como a construção, para nós rapidamente podermos gerar emprego para o povo brasileiro. E não são 13 milhões, viu, Vila? São 26, a gente tem que olhar para 26 e não para 13, porque tão ruim, ou pior até do que o desemprego, são as pessoas que são desalentadas e que sofrem nas suas casas e não conseguem nem ter mais ânimo para procurar emprego. Agora, secretário, o senhor falou numa revisão para simplificar a burocracia, reduzir os entraves ao empreendedorismo aqui no Brasil, mas o senhor, ao mesmo tempo, fala que não dá mais para os empresários falarem subsídios, proteção e gastos públicos. E pegando, inclusive, um dos setores que tem tido aí melhor performance no crescimento, como o setor automobilístico, já chegou a citar alguma revisão no Rota 2030. Então, como será esse processo? De um lado, estimular a competitividade, produtividade, aos poucos ir tirando esses estímulos artificiais? Olha, esses estímulos, eles são o que nós chamamos de estímulos compensatórios. O que é um estímulo compensatório? Que compensa pela falta de competitividade e produtividade. O Brasil entrou num ciclo vicioso em que cada vez mais são criados obstáculos à competitividade e, para compensar esses equívocos, nós criamos subsídios e proteções. O que nós precisamos fazer é desmontar tudo isso. Porque nenhuma empresa gosta de ficar dependente do que eu chamo do açúcar dos subsídios. O açúcar ele é gostoso no início, mas depois pode gerar diabetes, pode gerar sobrepeso e uma série de coisas. A mesma coisa as indústrias. Elas no início precisam de subsídios para sobreviverem, dado o custo do Brasil. Mas depois elas tornam-se dependentes desses subsídios, porque sem eles elas não conseguem arcar com todos os custos excessivos que existem no Brasil. Nós precisamos fazer simultaneamente uma redução de subsídios e proteções e uma redução do custo do Brasil, para que inclusive a gente consiga exportar mais. Porque o subsídio e a proteção, ele ajuda a empresa brasileira a sobreviver com o mercado interno. Mas o que acontece é que ela perde a competitividade internacional e o resultado disso tem sido um país cada vez mais fechado, cada vez mais ensimesmado e longe das grandes inovações, das grandes correntes internacionais de comércio. Nós temos certeza que um país que seja mais competitivo e com menos subsídios e proteções
vai conseguir criar muito mais emprego do que hoje. Não é só qualquer emprego, um emprego qualificado para o mundo moderno. Nós conversamos com o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Alexandre da Costa. Secretário, muito obrigada, um ótimo dia. Muito obrigado.